Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 4 de novembro. Hoje a igreja faz memória a São Carlos Borromeu. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois do versículo 7 ao versículo 11. Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidado outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou te diga, cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os postos em banquetes eram rigidamente cobiçados, de acordo com a importância da pessoa. Observando essa prática, Jesus aconselha a evitar a humilhação de ter que passar para um lugar menos honroso. No reino, grande é fazer-se pequeno e não ter pretensões de grandeza. A verdadeira grandeza se encontra no temor e no amor a Deus, simbolizado no serviço aos irmãos. Nele, os primeiros lugares serão ocupados pelos que souberem renunciar ao egoísmo e à ganância, e no serviço se tenham colocado a serviço da vida. É a vida e a missão de Jesus, não é? Que muitos, e quando eu digo muitos cristãos, estou falando para cristãos católicos, né? Que muitas vezes esquecem disso. Quantas pessoas com mania de grandeza, não é? Quantas pessoas que se acham que vivem a autossuficiência, se acham melhor do que as outras, porque tem condições, porque tem posses, porque tem isso ou tem aquilo, olham para os outros de cima para baixo, uma total mesquinhez, num preconceito, numa discriminação com seu irmão, e se dizem cristãos. Não tem como conceber esse tipo de comportamento e se dizer cristão, né? E o Evangelho está nos ensinando isso. A pessoa se torna grande quando ela se faz pequena. Então, não importa o cargo que você exerce, não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa os seus bens, as suas posses, e não somente ricos, né? Porque tem muito pobre também que é metido a besta, tem muito pobre que desmerece os outros, tem muito pobre que se apega tanto naquilo que tem, incapaz de partilhar do pouco que tem, que acaba vivendo a miséria, né? Então tem muito pobre também metido a besta. De modo geral que falamos, o Senhor está nos ensinando. É grande aquele que se faz pequeno. Fazer-se pequeno é aprender a servir àqueles que precisam. A prática da caridade, né? Estar atento às necessidades do outro, lembrar-se sempre que nós não somos uma ilha, que nós convivemos e que nós precisamos uns dos outros. Então, entendendo isso, nós nos relacionamos e precisa ser desta forma, para nós não vivermos uma vida centrada só em nós mesmos, uma vida egoísta. Quantas pessoas que acham que é o único ser humano do planeta, que só ele que tem problemas, né? Só ele tem dificuldades, que acha que o mundo todo gira em torno de si, que todos devem estar ali para servi-lo, e que as coisas devem acontecer na hora que quer, do jeito que quer. A vida não funciona desta forma. Então o Senhor está nos ensinando que nós precisamos saber como conduzir a nossa vida, como nos portar, saber como chegar e como sair de qualquer ambiente, né? Saber nos colocar, nos posicionar. E o resumo disso que o Senhor está nos ensinando é o serviço.
é saber abaixar-se para lavar os pés, como o Senhor nos ensina, né? É colocar-se na atitude de serviço, daquele que está sempre pronto a ajudar, daquele que é solícito, daquele que não mede esforços para fazer aquilo que está ao seu alcance, para ajudar, para ser necessário, né? Para contribuir, que seja essa a nossa preocupação, que jamais tenhamos conosco o desejo, a preocupação de ser melhor do que os outros, de se aparecer, né? De estar em lugar de destaque, nada disso. Porque como ouvimos no Evangelho, aquele que tem essa preocupação será convidado a ir lá para os últimos lugares. Tenhamos a preocupação primeira de fazer Jesus aparecer. Quando nós nos preocupamos em fazer com que o Senhor apareça, nós ficamos escondidos, né? Quantas pessoas dentro da igreja, dentro do meio cristão, querendo aparecer mais do que Jesus. Quantas pessoas querendo aparecer, ser mais do que o Senhor. Que nós saibamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer com que Ele apareça nas nossas atitudes, na nossa vida, nas nossas palavras, para que o Senhor apareça e eu diminua. Precisa ser desta forma. Neste mundo tão cético, distante de Deus, ganancioso, preconceituoso, isso tem sido cada vez mais difícil, mas é possível. E o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos dá a força que nós precisamos para fazer isso acontecer. Que tenhamos, então, condições de enxergar o caminho e a força que o Senhor está nos dando para concretizar isso, e que realmente consigamos colocar em prática esta mensagem que hoje ouvimos e compreendemos. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.